Você está vendo este vídeo porque algo está mudando. Não se trata de rolagem aleatória ou coincidência de algoritmo. Você foi escolhido para receber esta transmissão neste exato momento porque sua realidade está prestes a reorganizar-se de maneiras que o deixarão sem fôlego. O que estou prestes a compartilhar com você representa o teste final antes do avanço. Veja, há uma frequência em que menos de 1% das pessoas já assistiu. E se você está assistindo agora, você já passou pela triagem preliminar. A questão, ou seja, você está pronto para passar pelo portal que está se abrindo para você? A maioria das pessoas passam a vida inteira esperando por validação externa de que seus sonhos estão se materializando. Eles buscam sinais em suas contas bancárias, em seus relacionamentos, em suas circunstâncias. Mas aqui está o que o universo tem tentado lhe dizer. Através de cada atraso, cada porta fechada, cada momento de o vazio aparente, o vazio antes da manifestação, não é ausência, é preparação. Feche os olhos por um instante e perceba a sua respiração. Inspire, segure, expire lentamente. Agora sinta. Cada movimento do ar é uma mensagem. Sua respiração escreve cartas invisíveis no campo quântico, dizendo ao universo: eu estou aqui, eu estou pronto. Talvez você nunca tenha se dado conta de que a vida responde mais ao seu estado do que às suas palavras. O silêncio que você sente não é ausência, é preparação, é o espaço onde a nova realidade começa a nascer. Se este vídeo apareceu para você, não é apenas um conteúdo da internet, é uma convocação, é um lembrete suave de que você não está perdido. Você está sendo realinhado. Talvez a sua mente tente explicar, justificar ou até duvidar. Mas o coração sabe. O coração reconhece quando algo chega na hora certa. Por isso, não ignore. Você não está diante de um acaso. Você está diante de um convite. E antes de seguirmos juntos nesta jornada, eu quero que você declare em voz alta ou escreva nos comentários: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa simples frase é mais do que um ritual. É uma forma de ancorar a sua decisão. Uma maneira de dizer ao universo que você não apenas deseja, mas está disposto a se abrir. Porque a partir de agora, cada palavra, cada silêncio e cada respiração neste vídeo será parte do diálogo entre você e a vida. Este é apenas o início. O chamado foi feito. O sinal já chegou. A pergunta agora é: o que você fará com ele? O padrão invisível que conecta coincidências e escolhas. Há momentos na vida em que tudo parece se alinhar de forma quase misteriosa. Você pensa em alguém e, de repente, essa pessoa liga. Você sente a necessidade de uma resposta e, instantes depois, surge um livro, uma frase ou um vídeo que traz exatamente aquilo que o coração buscava. À primeira vista, parece acaso. Mas quanto mais você observa, mais percebe que há um padrão invisível tecendo essas conexões. Esse padrão não é fruto do acaso, mas da sua própria consciência que, ao se abrir, começa a reconhecer os fios sutis que unem cada experiência. A neurociência chama esse processo de atenção seletiva. Seu cérebro não registra tudo o que existe ao redor. Ele filtra. Como se fosse uma lente, ele escolhe o que você deve enxergar com mais nitidez e o que deve ficar em segundo plano. É o sistema de ativação reticular, uma rede de neurônios que funciona como um guardião da sua percepção. Quando você coloca foco em algo, essa rede começa a destacar sinais relacionados a isso em seu ambiente. É como quando você decide comprar um carro de determinada cor e de repente começa a ver esse mesmo carro em cada esquina. O carro sempre esteve ali. O que mudou foi a sua atenção. Da mesma forma, quando você se abre internamente para receber sinais, não é o universo que de repente começa a falar mais alto. É você que começa a ouvir de um modo mais profundo.
A espiritualidade moderna chama isso de sincronicidade. Eventos externos que se alinham perfeitamente ao estado interno de quem os vive. Não se trata de coincidência, mas de feedback do campo da consciência. É como se a vida dissesse: sim, estou ouvindo. Sim, estou com você. E aqui surge uma verdade que pode mudar sua forma de olhar o mundo. Os sinais não chegam para te controlar, mas para te convidar. Eles não são roteiros prontos, mas janelas de possibilidade. O universo não te obriga a segui-los, apenas mostra caminhos. O padrão invisível que conecta coincidências e escolhas é, na verdade, a linguagem da vida dialogando com sua prontidão. Agora imagine por um instante. E se aquilo que você chamou de acaso for, na verdade, a sua consciência expandida, criando novas conexões? E se o universo sempre esteve respondendo, mas você só agora está preparado para escutar? Talvez não seja que os sinais se multiplicaram, mas que sua atenção finalmente se afinou com eles. Esse é o convite deste capítulo. Perceber que não existem coincidências vazias. Existe sintonia. Existe uma dança silenciosa entre o que você sente e o que acontece ao redor. E quanto mais você reconhece esse padrão invisível, mais clara se torna a verdade de que o universo não está contra você. Ele está em diálogo com você. O erro silencioso de interpretar sinais como destino fixo. Há uma armadilha sutil em nossa jornada espiritual. Acreditar que todo sinal é uma ordem absoluta, como se o universo fosse um maestro determinista, e nós apenas instrumentos passivos em sua orquestra. Essa visão transforma a sincronicidade em destino fixo, em algo imutável, como se não houvesse espaço para a escolha, discernimento ou liberdade. Mas a verdade é outra. O universo não escreve um roteiro fechado para a sua vida. Ele oferece convites, possibilidades, direções. E a grandeza está justamente em perceber que cada sinal é apenas uma oportunidade, não uma sentença. Vem de um impulso interno de expansão, de coragem, de amor? Ou vem de um medo disfarçado de certeza, de uma ansiedade que tenta se travestir de intuição? Essa distinção é essencial. A intuição nasce calma, mesmo quando aponta para mudanças desafiadoras. O medo, por outro lado, fala alto, urgente, quase desesperado. O universo não oferece destino fixo, oferece possibilidades vivas. Cada sinal é um lembrete de que você é coautor da sua jornada. Não há caminho obrigatório. Há escolhas. E essas escolhas se entrelaçam com os convites que a vida coloca diante de você. Quando se entende isso, o peso dos sinais desaparece e eles passam a ser guias suaves e não correntes. O verdadeiro erro não é ver sinais onde não existem, mas acreditar que eles retiram de você o poder de decidir. Você não é marionete de forças invisíveis. Você é consciência em movimento. E cada vez que acolhe um sinal com discernimento, escolhe se esse convite se tornará parte da sua história ou apenas mais uma possibilidade que passou diante dos seus olhos. O universo fala em sussurros. Ele aponta, mas não empurra. Ele convida, mas não obriga. E talvez a grande sabedoria esteja justamente em reconhecer esse erro silencioso. Transformar a liberdade em prisão, a abertura em sentença. Quando se compreende que cada sinal é apenas um convite, a vida se torna mais leve, mais clara, mais verdadeira. Como seu estado emocional define os sinais que você percebe. A forma como você enxerga o mundo nunca é neutra. Não existe percepção pura, livre de filtros. Tudo o que você vê, tudo o que você interpreta, passa pelo campo vibracional do seu estado emocional. É como se cada emoção fosse uma lente. Quando você está em medo, a vida parece repleta de ameaças. Quando está em gratidão, percebe oportunidades onde antes havia apenas vazio. O universo não muda. O que muda é o tom da sua vibração interna.
A ciência já demonstrou que nossas emoções alteram diretamente a forma como o cérebro seleciona informações. Pesquisas mostram que, em estados de ansiedade, o sistema nervoso amplia a percepção de riscos, destacando sinais de perigo. Já em estados de alegria ou esperança, o mesmo cérebro passa a identificar mais soluções criativas e caminhos possíveis. É por isso que, em dias em que você está em paz, pequenas sincronicidades parecem saltar diante dos seus olhos. O campo quântico responde ao campo emocional e sua mente capta aquilo que corresponde ao que você já sente. Pense em como isso molda sua vida prática. Quantas vezes você deixou de enxergar uma oportunidade porque estava vibrando em frustração? Quantas vezes um encontro significativo passou despercebido porque o coração estava pesado demais para reconhecer a sutileza de um sinal? E ao mesmo tempo, quantas vezes em momentos de leveza, tudo pareceu fluir como se a vida tivesse sido programada para você? Isso não é magia, é neurociência e espiritualidade entrelaçadas. A vibração emocional é o código que ajusta sua percepção. Um estudo real conduzido em psicologia cognitiva mostrou que emoções elevadas ampliam o campo de visão mental, aumentando a capacidade de tomar decisões criativas. Pessoas em estados emocionais positivos veem mais alternativas, reconhecem mais padrões e, consequentemente, interpretam com mais clareza os sinais do ambiente. Já em estados de medo ou tristeza, o campo de visão se estreita, tornando o indivíduo mais propenso a repetir escolhas automáticas, como se estivesse preso em um ciclo. E há algo ainda mais profundo. Cada respiração que você dá pode ser um ajuste de frequência. Quando você respira de forma consciente, o corpo envia sinais ao cérebro de que está seguro. Isso muda o ritmo cardíaco, reorganiza a química do corpo e abre espaço para que a mente veja o que antes estava oculto. É nesse instante que os sinais ganham clareza. Você não força o universo a falar. Você apenas aprende a escutar com um ouvido mais afinado. A sabedoria está em compreender que você não atrai sinais pelo desejo mental, mas pela coerência vibracional. Sua emoção não é apenas consequência do que acontece, é também a causa do que você percebe. No fim, os sinais não são entidades independentes, flutuando em um céu distante. Eles são reflexos, espelhos que devolvem a você aquilo que já pulsa na alma. Quando seu estado emocional se eleva, você não apenas percebe mais sinais, você percebe os sinais certos, os que alinham sua vida a uma direção de expansão. E é nesse ponto que a sincronicidade deixa de ser acaso e se torna linguagem consciente entre você e o todo. Às vezes, o que transforma uma vida não é um acontecimento grandioso, mas algo simples, silencioso, quase despercebido. Um vídeo, uma frase, um instante. É curioso como o universo parece costurar encontros dessa natureza, colocando diante de nós algo que, em outro momento, passaria despercebido. Mas, quando estamos prontos, a mesma cena que antes pareceria banal se transforma em revelação. E é aí que entendemos, não foi o vídeo em si que mudou a vida, foi a consciência de quem o recebeu. Imagine alguém atravessando uma fase de vazio, sentindo-se perdido após uma separação ou uma perda dolorosa. Essa pessoa vagueia pela internet, sem direção, apenas tentando preencher o tempo. De repente, um vídeo aparece. Nele, não há promessas mágicas, apenas palavras que tocam algo que estava escondido no fundo da alma. O coração daquela pessoa se aquece. Ela sente que foi vista, compreendida, pela primeira vez em muito tempo. A sensação não é de solidão, mas de conexão. O vídeo não trouxe uma solução imediata, mas despertou uma chama. E essa chama foi o início de uma nova jornada. Esse é o poder dos sinais quando lidos a partir de um estado de abertura. Eles não criam milagres, mas revelam portas que já estavam ali. Mas existe também o outro lado dessa história. Há quem veja em cada vídeo, em cada mensagem, uma ordem incontestável. Pessoas que se agarram a qualquer sinal externo, como se fosse uma verdade absoluta,
sem espaço para discernimento. E é assim que surgem frustrações, porque quando se espera que um sinal traga um caminho fechado, pronto e sem esforço, o resultado inevitável é a decepção. O universo não opera nesse lugar de imposição. Ele não entrega mapas completos. Ele apenas oferece convites. E se não aprendemos a diferenciar intuição de ansiedade, acabamos confundindo o que é chamado com o que é projeção do medo. A diferença entre um sinal que transforma e um sinal que aprisiona está no estado interno de quem o recebe. A intuição tem um tom sereno. Ela pode até trazer desafios, mas nunca vem acompanhada de desespero. Ela é silenciosa, profunda, quase discreta. A ansiedade, ao contrário, grita. Ela exige decisões imediatas, pinta cenários de urgência, faz parecer que, se você não agir agora, perderá para sempre a oportunidade. Muitos se deixam enganar por esse tom ansioso, acreditando que é a voz do universo, quando, na verdade, é apenas a voz do medo travestida de revelação. Um exemplo claro disso aparece em relatos de pessoas que acreditaram ter encontrado um sinal definitivo em relações amorosas. Um olhar, uma coincidência, um encontro inesperado. E pronto, aquilo passa a ser interpretado como destino. A pessoa mergulha de cabeça, ignora os próprios limites e se entrega a uma narrativa de que era para ser. Mas ao longo do tempo, a relação mostra suas falhas reveladores e a pessoa percebe que confundiu carência com intuição, urgência com verdade. O sinal estava ali, mas não como destino fixo. Era apenas um espelho do que já pulsava internamente. Do outro lado, há relatos de quem, diante de um simples vídeo ou mensagem, deu início a mudanças profundas e consistentes. Uma mulher que, após ouvir sobre a importância do silêncio interno, decidiu criar o hábito de meditar por 5 minutos por dia. Não foi fácil, mas aos poucos esse gesto abriu clareza em sua mente. Ela percebeu padrões de comportamento, ganhou força para tomar decisões que vinha adiando há anos e reconstruiu sua vida de dentro para fora. O vídeo, por si só, não fez o trabalho. Ele apenas acendeu uma faísca. Mas foi a prontidão interna, a escolha consciente de responder ao convite, que transformou aquela faísca em fogo vivo. Essa diferença nos mostra que sinais não têm poder em si mesmos. O poder está na forma como você se posiciona diante deles. Quando você se aproxima com abertura, mas também com discernimento, os sinais funcionam como guias sutis. Eles não definem sua vida, mas iluminam possibilidades. Quando você se aproxima com ansiedade ou necessidade de respostas rápidas, os sinais se tornam distorcidos, alimentando ilusões em vez de clareza. E aqui existe uma lição importante. Não há garantias de que todo sinal trará crescimento imediato. Às vezes, um vídeo pode tocar profundamente alguém e passar despercebido para outra pessoa. Não porque um seja mais digno do que o outro, mas porque cada consciência está em um ponto diferente do caminho. O mesmo conteúdo que hoje parece banal pode, amanhã, ser a chave que abre uma porta esquecida dentro de você. O universo não trabalha com cronogramas lineares, ele trabalha com ressonância. A neurociência explica parte disso através da plasticidade cerebral. Nosso cérebro está em constante transformação, moldado pelas experiências, emoções e escolhas. Quando você escuta uma mensagem em um estado de receptividade, novas conexões neurais se formam, criando caminhos diferentes para interpretar a vida. É como se um vídeo, uma palavra ou um gesto funcionasse como gatilho para que seu cérebro reorganize antigos padrões. Mas quando você está fechado, preso em narrativas rígidas, o mesmo conteúdo passa despercebido. Nada acontece porque não há espaço para o novo. Na espiritualidade, chamamos isso de prontidão vibracional. Você não recebe sinais porque alguém lá fora decidiu que era sua hora. Você recebe porque, internamente, algo já estava pronto para ser visto. O universo apenas espelha aquilo que você já semeou. É por isso que o mesmo vídeo pode ser irrelevante para uns e transformador para outros. O poder está no estado de abertura da consciência, não no sinal em si. Essa perspectiva nos liberta de uma expectativa ilusória. Não é preciso esperar que cada mensagem, cada coincidência, cada sincronicidade carregue o peso de um destino. Elas são lembretes, convites, reflexos. O que realmente transforma é o encontro entre o sinal externo e a prontidão interna. Quando esse encontro acontece, até o mais simples detalhe pode se tornar divisor de águas. Quando não acontece,
Até as maiores revelações parecem vazias. E talvez essa seja a beleza mais profunda de toda essa jornada. Os sinais não são respostas prontas, mas espelhos que devolvem a você a pergunta essencial: o que estou disposto a fazer com isso? Essa pergunta é o verdadeiro divisor. Porque não é o vídeo que muda a sua vida. Não é o livro, a frase, o encontro. É você, em sua coragem de transformar o convite em ação, em verdade, em caminho. Se um vídeo pode mudar uma vida, é apenas porque encontrou em alguém a disposição para nascer de novo naquele instante. E se, em outro momento, esse mesmo vídeo não causa impacto, é apenas porque ainda não havia espaço para que aquela semente germinasse. O campo quântico não se perde, não desperdiça. Ele apenas aguarda, silencioso, o instante em que você decidir abrir-se. E, quando isso acontece, nada é pequeno demais para ser o início de uma nova história. Quando sentimos um chamado, um impulso súbito diante de algo que aparece à nossa frente, comum pensarmos que se trata de uma força mágica ou de uma ordem misteriosa do universo. Mas, se olharmos com profundidade, percebemos que esse fenômeno também encontra explicações no funcionamento do nosso cérebro. O que parece mágico é, ao mesmo tempo, biológico. E o que é biológico não deixa de ser espiritual, pois corpo e consciência não estão separados. São dimensões diferentes da mesma totalidade. A dopamina, um dos neurotransmissores mais estudados pela ciência, desempenha um papel fundamental nesse processo. Ela é frequentemente associada ao prazer, mas sua função vai muito além disso. A dopamina é o mensageiro do desejo, da motivação, da antecipação. É ela que desperta em nós a sensação de urgência, de novidade, de que algo merece a nossa atenção. Quando você assiste a um vídeo que parece falar diretamente com sua alma, o que ocorre em seu cérebro é uma súbita descarga de dopamina, sinalizando que aquela experiência é significativa. Esse pico não é um truque nem uma ilusão. É um mecanismo natural de sobrevivência. Nosso cérebro foi moldado para destacar aquilo que pode representar mudança, crescimento ou aprendizado. Ao longo da evolução, prestar atenção em algo novo poderia significar encontrar alimento, abrigo ou oportunidade de sobrevivência. Hoje, no entanto, esse mesmo mecanismo é ativado diante de símbolos, sinais e mensagens. E é por isso que um simples conteúdo pode parecer tão urgente, tão cheio de significado. O corpo responde como se tivesse encontrado algo vital. Mas aqui está a chave. Esse pico de dopamina não deve ser visto como o objetivo final. Se você o consome sem consciência, ele se perde em um ciclo de busca incessante por novos estímulos. É como alguém que assiste a centenas de vídeos motivacionais, sem a euforia momentânea, mas não transforma nada em ação concreta. O cérebro se acostuma ao prazer rápido e superficial, sem gerar mudanças reais. É nesse ponto que entra a plasticidade cerebral. A plasticidade é a capacidade do cérebro de se remodelar, de criar novas conexões a partir da repetição de experiências e escolhas conscientes. Quando você associa o impulso inicial da dopamina a uma prática consistente, o cérebro começa a construir novos caminhos. É assim que hábitos se formam. O sinal, o vídeo, a mensagem não são transformadores por si só. Eles apenas despertam o impulso. A verdadeira transformação acontece quando esse impulso é canalizado em repetição consciente, em escolhas que reconfiguram sua mente e, consequentemente, sua vida. Pense nisso como o encontro entre dois mundos. De um lado, a dopamina acende a chama inicial. Preste atenção, isso importa. De outro, a plasticidade cerebral alimenta o fogo para que ele não se apague, transformando faíscas em estrutura. Se o impulso não encontra continuidade, ele se esvai em minutos. Mas se encontra um terreno fértil de prática e intenção, ele cria raízes profundas. E assim, o que começou como um simples chamado pode se tornar uma nova forma de viver. Na espiritualidade, chamamos isso de integração. O chamado não é apenas um sinal para ser admirado, mas uma oportunidade de alinhar intenção, emoção e ação. A ciência descreve esse processo com termos técnicos: reforço neural, sinapses fortalecidas, redes de memória. A espiritualidade descreve com metáforas: plantar sementes, alinhar vibrações, cocriar realidade. Ambas falam da mesma coisa sob linguagens diferentes. Há algo profundamente poético nessa união. Quando você sente aquela urgência ao ouvir uma frase, ao ver uma cena,
Ao receber uma mensagem, não se trata apenas de química cerebral. Trata-se de um diálogo entre sua biologia e sua consciência, entre o corpo que evoluiu para sobreviver e a alma que anseia por sentido. A dopamina é apenas o mensageiro. O recado verdadeiro está no que você escolhe fazer com essa energia. E aqui surge um ponto delicado. Muitas pessoas confundem o chamado dopaminérgico com destino. Sentem a excitação do momento e acreditam que aquele entusiasmo inicial é garantia de que tudo dará certo. Mas a ciência mostra que a dopamina está ligada ao início, ao despertar da atenção, não à sustentabilidade do processo. Para que haja transformação real, é necessário criar estruturas internas, rituais, práticas, decisões conscientes que mantenham viva a energia inicial. Do contrário, a mesma urgência que parecia tão reveladora se dissipa, deixando apenas frustração. O segredo, então, não está em rejeitar o impulso, mas em honrá-lo com responsabilidade. Quando sentir a urgência, pergunte-se: como posso transformar esse chamado em um caminho concreto? Como posso usar essa energia não apenas para consumir, mas para criar? É nesse ponto que a plasticidade cerebral se torna sua aliada, permitindo que você molde novas versões de si mesmo. A vida, nesse sentido, é generosa. Ela não te dá apenas sinais externos, mas também ferramentas internas para responder a eles. O campo quântico pode colocar diante de você um vídeo que toca seu coração, mas é a neuroplasticidade que te permite transformar essa experiência em mudança real. A espiritualidade abre o convite, a ciência entrega o mecanismo. Você é a ponte entre os dois. E talvez o mais fascinante seja perceber que essa união não é teórica. Ela é prática, visceral. Cada vez que você escolhe agir a partir de um chamado, cada vez que transforma entusiasmo inicial em hábito consistente, você reconfigura não apenas seu cérebro, mas também a sua realidade. O campo ao seu redor responde à vibração que você sustenta, não apenas ao impulso que você sente. O universo escuta mais a sua constância do que a sua euforia. No fundo, a dopamina é como o toque suave de um sino, chamando sua atenção, mas é a plasticidade cerebral que transforma esse toque em música contínua. Um chamado sem ação se perde como eco distante. Um chamado honrado com escolhas conscientes se torna a trilha sonora de uma nova vida. Assim, o que parecia apenas biologia se revela espiritualidade em ação. E o que parecia apenas espiritualidade encontra respaldo na ciência. Porque em última instância não existem dois mundos. Existe apenas um, manifestando-se em dimensões diferentes. O chamado que você sente não é ilusão, é biologia e é espírito, é química e é consciência. É o universo inteiro se expressando através de você. O silêncio sempre foi um dos maiores mestres da humanidade. Não o silêncio forçado que surge da repressão, mas aquele silêncio vivo que nasce de dentro. Como um espaço fértil onde a mente repousa e o coração pode finalmente ser ouvido. Em um mundo onde tudo nos empurra para fora, para o excesso de estímulos, informações e opiniões, o silêncio interno é quase um território perdido. E, no entanto, é justamente nele que encontramos a chave para decifrar as mensagens que a vida nos envia. Quando a mente está agitada, cada sinal externo se mistura ao ruído interno. É como tentar ouvir uma melodia suave no meio de uma multidão barulhenta. Você até percebe que há algo ali, mas não consegue distinguir sua forma, não compreende seu sentido. O silêncio não é apenas ausência de barulho. É clareza, é o espaço no qual podemos perceber a diferença entre o chamado verdadeiro e o eco das nossas próprias ansiedades. A neurociência tem mostrado que práticas simples de atenção plena, alguns minutos de respiração consciente, um momento de observação sem julgamento, já alteram significativamente o funcionamento do cérebro. Regiões ligadas ao estresse se acalmam, enquanto áreas responsáveis pela clareza e pela tomada de decisão se fortalecem. Esse estado mental nos permite separar o que é impulso do que é intuição, que é medo do que é sabedoria. Não é exagero dizer que o silêncio interno é a lente que foca os sinais do universo. Na espiritualidade, esse processo é descrito de maneira poética. O universo fala em sussurros e só o coração quieto consegue escutá-los. Se estamos sempre correndo, distraídos, reagindo a cada estímulo externo, confundimos os ecos da mente com a voz da vida. O paradoxo é que, quanto mais esforço fazemos para decifrar mensagens, mais confusos ficamos. Mas quando nos rendemos ao silêncio,
Quando deixamos de tentar controlar cada detalhe, a clareza emerge quase sem esforço. Menos esforço, mais clareza. Essa é a lógica paradoxal da consciência. Muitos relatos confirmam esse mistério. Pessoas que, após dias de indecisão, encontraram respostas não em listas análise ou conversas intermináveis, mas em um simples momento de quietude. É como se, ao silenciar o ruído, a alma revelasse aquilo que sempre soube. As mensagens externas, coincidências, encontros, frases inesperadas, deixam então de ser enigmas indecifráveis e se tornam confirmações suaves de um saber interno que já existia. Esse processo pode ser comparado a um lago. Quando a água está agitada, nada pode ser refletido com nitidez, mas quando ela se acalma, tudo se torna espelho, o céu, as árvores, até mesmo a luz mais tênue. O silêncio interno é esse lago tranquilo. É nele que as mensagens externas se refletem com clareza, sem distorção. A prática do diário de sinais é um recurso poderoso para cultivar essa percepção. Não como uma obsessão de registrar cada detalhe, mas como um exercício de consciência. Durante 21 dias, anotar coincidências, frases que tocaram, encontros inesperados. Ao revisitá-los mais tarde, padrões começam a surgir. O que antes parecia disperso se revela como parte de uma trama maior. Esse hábito não cria sinais. Ele apenas nos torna mais atentos ao que já estava presente. E, mais importante, revela quando algo é eco repetitivo da mente, quando é chamado genuíno do universo. A ciência chama esse processo de rastreamento consciente. A espiritualidade chama de sincronicidade revelada. Ambas as perspectivas apontam para a mesma verdade. Não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo conforme o estado em que estamos. O silêncio interno nos devolve a neutralidade necessária para perceber sem filtros, sem projeções. É importante lembrar, porém, que o silêncio não é fuga, não se trata de calar para evitar decisões ou de usar a meditação como desculpa para a inércia. O silêncio é presença, é um espaço de escuta ativa, no qual permitimos que a vida fale com sua própria linguagem. E, nesse espaço, surge uma sabedoria que não é fruto de esforço mental, mas de conexão direta com a consciência maior. Talvez a mensagem mais profunda do silêncio seja justamente esta: você já sabe. No fundo, as respostas sempre estiveram em você. O que o universo faz, através de sinais externos, é apenas confirmar o que o coração já sussurrou. Mas para ouvir esse sussurro, é preciso abrir mão do ruído incessante das expectativas, dos medos e das narrativas impostas. O silêncio interno é o lugar onde você deixa de procurar resposta fora e passa a reconhecer que o externo apenas reflete o interno. Não é raro que, após um período de prática silenciosa, sinais externos se tornem mais frequentes. Não porque o universo começou a falar mais, mas porque você começou a escutar melhor. O silêncio cria sintonia. Ele afina sua percepção para captar nuances que antes passavam despercebidas. A vida continua a mesma, mas a sua forma de olhar muda completamente. No final, compreender o papel do silêncio interno é compreender que a espiritualidade não é um esforço para manipular o mundo externo, mas uma disposição de abrir espaço dentro de si. É no espaço que as mensagens se tornam compreensíveis. É na quietude que os sinais se transformam em guias. É na calma que a vida se revela. O silêncio interno não é luxo, é necessidade. Ele é a ponte entre você e o sentido dos sinais. Sem ele, tudo se confunde. Com ele, tudo se alinha. Talvez seja por isso que os antigos sábios sempre retiravam períodos de recolhimento, de meditação, de contemplação. Eles sabiam que o mundo externo só se torna claro quando o mundo interno se aquieta. E assim, no encontro entre ciência e espiritualidade, percebemos que o silêncio não é vazio, é preparação, é presença. É o campo onde a consciência se organiza para traduzir a linguagem do universo. E cada vez que você entra nesse espaço, descobre que as mensagens sempre estiveram ali, esperando apenas que você aprendesse a ouvir. A vida, em sua complexidade silenciosa, muitas vezes nos oferece coincidências tão precisas que parecem impossíveis de serem aleatórias. Uma frase lida por acaso, um encontro inesperado, uma oportunidade que surge no instante exato em que mais precisávamos. É natural que o coração humano sinta a tentação de interpretar essas experiências como destino fixo.
como se houvesse um roteiro predeterminado do qual não podemos escapar. Mas se olharmos com profundidade, perceberemos que há uma diferença fundamental entre viver prisioneiro da ideia de acaso e viver a partir da clareza do propósito. O acaso puro é um território árido, onde tudo é aleatório e sem sentido. O determinismo rígido é um cativeiro, onde tudo já está escrito e não há liberdade. O propósito, por sua vez, é um campo fértil, no qual a consciência escolhe transformar sinais em direção. Não se trata de inventar significados forçados para qualquer evento, nem de se perder em fantasias desconectadas. Trata-se de construir uma narrativa coerente entre a linguagem do universo e o movimento da sua alma. A ciência moderna ajuda a compreender esse ponto de maneira concreta. Quando falamos em significado, falamos também em como o cérebro organiza informações. O ser humano é um criador nato de histórias. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e pela interpretação, atua como um editor que junta fragmentos dispersos e constrói uma trama lógica. Essa habilidade, que em alguns momentos pode nos enganar com ilusões, também é a mesma que nos permite criar sentido para a vida. Sem narrativa, não há identidade. Sem propósito, não há direção. Mas há uma linha delicada que separa o propósito autêntico da fantasia ilusória. A fantasia nasce quando a mente, movida por carência ou medo, projeta no universo aquilo que gostaria de ouvir, sem considerar a realidade presente. É quando cada detalhe se transforma em prova, cada coincidência se torna ordem. O perigo aqui é se afastar da vida prática e mergulhar em um labirinto de interpretações que paralisam em vez de libertar. O propósito, por outro lado, nasce quando há equilíbrio entre intenção, ação e feedback. Ele não nega a realidade, mas a transforma em diálogo. Esse modelo, intenção mais ação mais feedback, é a espinha dorsal da espiritualidade moderna. Intenção é a semente, aquilo que você sente profundamente, a vibração que emite ao campo quântico. Ação é o gesto consciente, o movimento que confirma ao universo que você está disposto a participar da criação. Feedback é a resposta da vida. Sinais, sincronicidades, resultados concretos, que indicam se você está em sintonia ou se precisa ajustar o caminho. Esse ciclo cria um fluxo dinâmico, onde o propósito não é uma imposição, mas um relacionamento vivo com o todo. Imagine alguém que decide alinhar sua vida com o propósito de compartilhar cura e inspiração. Sua intenção é clara: gerar expansão. Suas ações se alinham a esse campo, seja através de palavras, gestos ou escolhas diárias. O universo responde com encontros inesperados, convites, coincidências, que parecem abrir portas no momento certo. Esse é o feedback. Mas se, em algum ponto, a ação não corresponde à intenção, se há incoerência, se há medo escondido, o feedback também revela esse desalinhamento. A ausência de sinais, ou a repetição de frustrações, não é castigo, é apenas resposta. É o campo refletindo o que está sendo emitido. Nesse processo, uma pergunta poderosa pode ser usada como bússola. Isso que percebo expande ou contrai. A intuição autêntica sempre traz expansão, mesmo diante de desafios. Ela abre possibilidades, inspira coragem, gera movimento. A fantasia baseada no medo, ao contrário, gera contração, ansiedade, apego, necessidade de controle. Essa pergunta simples, expande ou contrai, pode salvar você de se perder em ilusões, trazendo clareza sobre o que realmente é propósito e o que é apenas fuga disfarçada. Não é preciso rejeitar os sinais, tampouco venerá-los como absolutos. É preciso se relacionar com eles como pontos de diálogo. Cada coincidência é como uma vírgula em uma frase maior. Isolada, pode não fazer sentido, mas quando você integra intenção, ação e feedback, descobre que os sinais constroem um parágrafo inteiro de significado. Eles não dizem o que fazer, mas mostram se você está em harmonia com a direção que escolheu. É nesse ponto que compreendemos a verdadeira liberdade espiritual. Não somos peças em um tabuleiro movidas por forças externas incontroláveis. Também não estamos à deriva em um mar caótico de aleatoriedades. Somos consciência em movimento, co-criadores de narrativas vivas. O universo não impõe um propósito fechado, mas responde ao propósito que escolhemos cultivar. A responsabilidade, portanto, é sempre nossa. Há uma beleza silenciosa nesse entendimento.
Quando aceitamos que o propósito se constrói no diálogo entre nós e o campo maior, deixamos de buscar respostas absolutas e passamos a cultivar presença. Cada sincronicidade deixa de ser um enigma indecifrável e passa a ser uma nota em uma sinfonia que está sendo escrita em tempo real. O acaso se transforma em direção. A vida deixa de ser uma sucessão de eventos soltos e se revela como uma dança de sentido. Esse caminho exige maturidade espiritual. É preciso coragem para reconhecer quando algo é fantasia criada pelo medo. É preciso humildade para ajustar intenções e ações diante do feedback da vida. Mas é justamente essa maturidade que permite transformar coincidências em propósito. E no fundo, esse é o maior presente. Descobrir que a vida não precisa ser controlada para ser significativa. Ela só precisa ser escutada com clareza e respondida com verdade. No final, o acaso não é inimigo. Ele é matéria-prima. O propósito não é algo dado de fora, mas construído no encontro entre consciência e vida. E a fantasia, quando reconhecida, não precisa ser rejeitada com dureza, mas compreendida como tentativa da alma de encontrar direção em meio à incerteza. Cabe a nós transmutar fantasia em propósito, ruído em música, acaso em sentido. E assim, passo a passo, aprendemos a caminhar com leveza. A entender que não há respostas fixas, apenas diálogos vivos, a reconhecer que cada sinal é um convite e que cada escolha é a caneta com a qual escrevemos nossa história. Não existe acaso absoluto, nem destino absoluto. Existe consciência, e ela é capaz de transformar cada instante em direção, cada coincidência em propósito, cada encontro em revelação. Se este vídeo chegou até você, não é coincidência. Também não é uma sentença escrita em pedra, como se o universo tivesse decretado um destino fixo para sua vida. É algo mais delicado, mais sutil e ao mesmo tempo mais poderoso. É um reflexo da sua prontidão. Um sinal de que, no silêncio dos seus pensamentos e na profundidade das suas emoções, você emitiu uma vibração que encontrou resposta. A vida não grita, não obriga, não impõe. Ela sussurra. E se você está ouvindo agora, é porque sua consciência é assinada o suficiente para escutar. Durante esta jornada, vimos que os sinais não são milagres isolados, mas parte de um diálogo vivo entre você e o campo quântico. Aprendemos que a neurociência explica como sua atenção seletiva destaca o que corresponde ao seu estado interno, e como a dopamina desperta a urgência diante de algo novo, sem garantir por si só transformação. Descobrimos que a plasticidade cerebral dá forma a novos hábitos, permitindo que impulsos se tornem estrutura. Vimos que o silêncio interno é a chave para separar intuição de ansiedade e que o verdadeiro poder não está em esperar pelo acaso, mas em transformar coincidência em propósito. O que isso significa, na prática? Que você não está condenado ao aleatório, nem preso a um destino fixo. O universo não escolhe uns e rejeita outros. Ele responde. Ele reflete. Ele se organiza de acordo com o que você emite. É por isso que dois indivíduos podem viver o mesmo evento e interpretá-lo de forma completamente diferentes, porque o campo externo é apenas espelho do estado interno. Você já sabe disso intuitivamente. Quando está em paz, a vida parece se abrir. Quando está em conflito, tudo parece fechado. A diferença não está lá fora, está dentro. Talvez você tenha passado anos esperando um grande sinal. Algo extraordinário que iluminasse sua vida inteira de uma só vez. Mas a verdade é que os sinais mais profundos raramente chegam com explosão. Eles chegam como sementes. Um olhar, uma palavra, um encontro, um vídeo. O impacto não está no tamanho do sinal, mas na disposição de quem o recebe. O mesmo conteúdo que passa despercebido para muitos pode ser a chave de transformação para quem está pronto. Isso não é acaso. Isso é sintonia. E há algo ainda mais profundo. Os sinais não substituem a sua escolha. Eles não caminham por você. Eles apenas iluminam caminhos. A decisão de trilhar, de assumir riscos, de sustentar a fé em meio à incerteza, essa decisão é sempre sua. A espiritualidade autêntica não tira de você a responsabilidade, mas devolve o poder. Você não é marionete de forças invisíveis. Você é consciência em movimento, parte inseparável do universo que observa e cria ao mesmo tempo. Se há uma microverdade que pode ser carregada daqui, é esta. Observe. Nos próximos dias, sinais inesperados cruzarão seu caminho. Talvez pequenos,
talvez sutis. Uma palavra repetida, uma sincronicidade simples, um gesto que toca. Eles não virão para controlar você, mas para lembrá-lo de que está alinhado. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. E quando você escolhe prestar atenção, cada detalhe se torna a resposta. O vazio que às vezes te assusta não é a ausência, é preparação. É o espaço onde a nova vida já está sendo gerada, mesmo que ainda invisível aos olhos. Assim como a semente germina no escuro antes de romper a terra, sua realidade está se movendo antes de se manifestar. Confiar nesse processo é confiar em algo maior do que a mente pode compreender. É soltar o controle e perceber que você nunca esteve perdido, apenas sendo realinhado. E agora, no final desta jornada, resta apenas um convite silencioso. Não um convite meu, mas um convite da própria vida. O que você fará com o sinal que acabou de receber? Porque este vídeo não é sobre destino, é sobre prontidão, não é sobre esperar que algo venha de fora. É sobre reconhecer que tudo começa dentro. Você pode ignorar e seguir como se nada tivesse acontecido, ou pode honrar este instante como marco de uma nova fase. Não há certo ou errado, apenas escolha. Lembre-se, o sol não força o nascer. Ele apenas surge, inevitável, natural, constante. Do mesmo modo, sua nova realidade já está a caminho. Não como explosão repentina, mas como um amanhecer silencioso. Tudo o que você precisa é permanecer aberto, presente e receptivo, porque o universo não trabalha com pressa, mas com precisão. E se chegou até aqui, é porque essa precisão já encontrou você. Portanto, leve consigo esta certeza. Não existe acaso absoluto. Não existe silêncio vazio. Existem convites, existem sinais, existem caminhos. E acima de tudo, existe você, consciência viva, capaz de transformar cada instante em revelação. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está nascendo.